E aí, pessoal, tudo bem? Essa é a última aula da semana, na verdade é só uma atividade para a gente fechar, sobre os elementos articuladores. Beleza? Na aula passada vocês já fizeram o artigo de opinião de vocês, então vocês já sabem o que são, mas eu vou lembrar, dar uma lembrança aí do que são os elementos articuladores e vou explicar a atividade, tá? Para baixar a folha da atividade aqui embaixo no link da descrição, beleza? Vamos lá. Então, vamos lá, texto argumentativo, atividade e elementos articuladores. Então, antes de a gente ver a atividade, a gente precisa lembrar o que são os elementos articuladores, né? Eu citei na aula passada, dei a lista de exemplos, mas agora eu vou fazer uma revisãozinha para a gente tirar dúvidas sobre isso. O que são os elementos articuladores? São palavras ou expressões, são palavrinhas que unem, estabelecem ideias, né? E elas têm a função de deixar evidentes as relações entre diferentes partes do texto, não permitindo que o leitor perca o fio da meada. Então, lembra que a gente estudou no começo do ano as conjunções, quando a gente estava estudando período, frase, oração e período composto por coordenação? Nós estudamos as conjunções. Lembra? Vocês têm a lista no caderno colados. Então, os elementos articuladores funcionam como as conjunções. As conjunções, o que elas fazem? Elas unem orações, né? Os elementos articuladores, eles também unem, mas não só orações. Unem um parágrafo com o outro e, sobretudo, uma ideia com a outra, além, é claro, das orações, que é as conjunções que vocês já conhecem. Então, podem conectar ideias no interior de uma única oração, mas podem também estabelecer relações entre períodos, parágrafos e parte do texto, às vezes distante entre si. Então, usar os elementos articuladores é garantir a coesão do texto, que o texto seja coeso, seja fluido, ok? Então, vamos ver os exemplos de alguns elementos articuladores. Veja, ó. Temos aqui, e esse é o mesmo exemplo que eu mostrei na aula passada, é só uma revisãozinha mínima para eu mostrar a atividade. Então, aqui eu tenho alguns exemplos de elementos articuladores, existem muito mais do que esses, mas para o artigo de opinião ou para qualquer outro gênero do texto argumentativo, esses são os principais. Então, ó, tomar posição, quais são os elementos articuladores? Do meu ponto de vista, na minha opinião, pensamos que, pessoalmente acho. Indicar certeza, sem dúvida, está claro que, com certeza, é indiscutível. Indicar probabilidade, aí tem na frente, indicar causa e consequência, acrescentar argumentos, indicar restrição, organizar argumentos, preparar conclusão. Muitas vezes, os elementos articuladores nos ajudam também a escrever o texto, porque quando você coloca um elemento articulador, às vezes você não sabe como começar o seu texto, ou como concluir o seu texto, ou como apresentar um novo argumento, e aí você fica naquela... sabe quando foge a informação da sua cabeça e você fica completamente sem criatividade e fica, como que eu começo? E um elemento articulador, muitas vezes, te ajuda a começar o texto, né? Ou a dar continuidade no texto numa hora que você se perdeu ou perdeu um pouco da criatividade. Beleza? Tudo bem o que são os elementos articuladores? Para vocês entenderem e para a gente exercitar, eu montei essa atividade aqui. O link está aqui embaixo para você baixar, tá? Para quem pode imprimir. Vou abrir ela. Então tá aqui a atividade, ó, dá uma olhadinha. O que ela é? Uma lista de exemplos, praticamente, e aí tem uma parte da oração, um elemento articulador
e uma outra parte da oração. Nesse caso é oração, mas poderia ser o fim de uma frase, início de outra. Não é necessariamente para separar orações, ok? Mas, deixa eu ver se eu coloco um zoom mais adequado aí para a gente enxergar. Então, por exemplo, aqui, ó. O primeiro eu deixei o primeiro e o segundo para vocês entenderem, ó. Devemos ajudar nossos pais, e aí o elemento articulador, pois, sem dúvida, a cooperação é um valor fundamental para a convivência familiar. O segundo eu também deixei, ó. As propagandas mostram produtos atraentes e indispensáveis para a nossa vida, mas, elemento articulador, cabe ao consumidor analisar aquilo de que realmente necessita e selecionar o que é bom. Beleza? E aí, em algumas tem faltando o elemento articulador, outras tem faltando o complemento, outras tem faltando o início. Beleza? Cada uma é diferente. Tem outra completa aqui. Beleza? O que vocês vão fazer? Vocês vão criar da cabeça de vocês. Então, quando é o elemento articulador, olha aquela lista que você tem, ou olha as listas de conjunções mesmo que vocês têm no caderno. Quando é o complemento do texto, você precisa ler a primeira parte, interpretar e criar um argumento ou uma continuidade para o texto, não necessariamente um argumento em si. Quando é o começo, você precisa iniciar, né? Tendo como base o segundo. Então, tem que ser coerente com a segunda parte, com o elemento articulador. Vocês estão entendendo? Isso é uma atividade de treino de escrita de texto. Beleza? Por exemplo, ó, o fumo faz mal à saúde. E aí a segunda parte é, as pessoas deveriam parar de fumar. Então, qual será que é o elemento articulador que encaixa aqui? Tudo bem? Se eu explicar mais, eu dou a resposta, mas é bem fácil. Vamos para o próximo. A água doce, por causa dos abusos cometidos, poderá acabar em nosso planeta. Assim, e aí você vai usar sua criatividade para completar aqui, partindo do assim. Alguma coisa além disso, é importante que se faça campanhas de conscientização para que as pessoas não deixem que a água se acumule em vasos e outros recipientes. Então, precisa ter um início que concorde com o elemento articulador e a continuidade do texto. Embaixo, se o desmatamento não diminuir, é provável... Aí você coloca o complemento que você acha que se encaixaria com esse texto, ok? Esse tipo de atividade não adianta passar a resposta para o amiguinho, não. É individual, porque cada um pensa de forma diferente, beleza? É indispensável que se intensifiquem campanhas de coleta seletiva de lixo nas escolas, famílias e comunidade. Alguma coisa... a responsabilidade cidadã crescerá entre os moradores. Beleza? E por aí continua vocês preenchendo os espaços vazios. Tudo bem? Baixa a atividade. Quem puder imprime. Se quiser copia. Aliás, se quiser não, né? Quem não tem impressora não tem outro jeito. Precisa copiar. Tá bom? Manda a foto, tira a foto e manda por e-mail. Nem vou colocar o e-mail de novo, porque vocês já conhecem. E assim a gente termina a semana. Bom final de semana para quem deixou para a última hora. Ou boa semana para quem já fez com pressa, já fez rápido as atividades. Beleza? A gente se vê. Tudo de bom para vocês. Muito cuidado, muita força. Tchau, tchau.